A paz do Senhor para os irmãos. Eu fiquei numa situação difícil agora, né? Vocês foram extremamente abençoadas com palavras ricas, frutíferas. E o final, o último dia, o Abel vai pregar. Que situação difícil. Mas, graças a Deus, porque eu creio que Ele vai falar conosco e vai continuar falando conosco. E o texto, já que vocês estão em pé, para nossa leitura está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 10. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Amém. Pode se sentar. Pai Celeste, curvamo-nos diante da Tua presença. Que a Tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, o nosso mestre, e Tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o título da nossa meditação, o tema da nossa mensagem hoje é Nossa Maior Necessidade. E eu comecei a preparar essa pregação, essa mensagem, no dia em que eu assisti um filme chamado Mostra-nos o Pai. E eu achei um filme maravilhoso, encantador, e comecei a meditar sobre as últimas palavras de despedida de Jesus Cristo para os seus discípulos. E então, eu entendi que a nossa maior necessidade precisa ser bem conhecida. Alguns anos atrás, James Dobson pediu aos seus ouvintes do programa de rádio que ligassem para a sua equipe e gravassem uma mensagem para o seu pai. Mais de 600 pessoas participaram. Ele diz o seguinte: ouvi uma porção dessas mensagens e coloquei algumas no ar no Dia dos Pais. Nenhuma delas focalizava a vida profissional dos pais. Nenhum ouvinte disse: obrigado, pai, por ganhar bastante dinheiro para nós. Ou, obrigado pela casa enorme que você comprou para nós. Ou,
Obrigado pelo Cadillac, ou Mercedes, ou BMW que você conquistou. Nenhum mencionou o fato de morar em um bairro de classe alta. Ouvinte após ouvinte, a mensagem foi: obrigado, Pai, por me amar e estar sempre ao meu lado. Alguns disseram emocionados: obrigado por me deixar interromper você, mesmo quando estava ocupado. Quase todas as mensagens de mulheres mencionavam o carinho em seu relacionamento com o Pai. Mantivemos uma transcrição dessas gravações e há uma delas que eu gostaria que todos vocês lessem. Eis as palavras da ouvinte, ditas em tom sereno. Olá, aqui é Kate, da Geórgia, com uma carta para o meu papai. Não sei quando as coisas desandaram entre nós. Quando a dor, os remédios e as drogas entraram em cena. Eu era pequena. Você se esforçava para nunca me decepcionar, papai, mas muitas vezes decepcionava. Em 1978, eu continuava, como sempre, pensando em você perto do Dia dos Pais. Procurei o cartão perfeito para você, meu papai querido, e coloquei no correio em cima da hora. Tentei ligar para você o dia todo, mas seu telefone só dava ocupado. Você morreu sozinho, no chão, ao lado do telefone fora do gancho, no Dia dos Pais. Quando cheguei a Portland, meu cartão estava em sua caixa de correio. Você não ficou sabendo, pai. Foi tarde demais. Deus, ajude-me sempre a lembrar que tarde é melhor do que nunca, mas não é o suficiente. Papai, você morreu sem sentir meu carinho e meu amor por você nos Dias dos Pais. Eu me lembro, nós estávamos comemorando o Dia dos Pais em uma congregação que nós congregávamos. As crianças estavam cantando e fazendo homenagem para os pais. Algumas crianças abraçando, presenteando seu pai. E o pastor percebeu que um jovem colega nosso estava sentado na banda e ele começava a chorar muito e a soluçar. E o pastor viu e perguntou, no meio do culto mesmo, o que aconteceu? Por que você está chorando tanto assim? E ele disse: eu perdi meu pai quando eu era bem pequeno. E depois de muitos anos até hoje, eu sinto a sua falta. Outro dia eu estava no trabalho, conversando com um colega de trabalho. E perguntei, como foi o relacionamento com seu pai? Ele me disse assim: Bel, não foi muito bom. E meus pais se separaram quando eu era ainda um pré-adolescente. E não convivia muito com meu pai, mas teve algo que me marcou, e me marcou profundamente. Eu perguntei, o que foi? Ele me disse assim, eu trabalhava entregando correspondência, às vezes eu ia no hospital entregar correspondência, e um dia eu cheguei ali de bicicleta, era um office boy, e o meu pai estava na sala de espera do hospital. E quando eu ouvi ele, eu disse, oi pai, tá tudo bem? O que aconteceu? O senhor está se sentindo mal? E o meu pai olhou para mim, o quê? Quem está aí? Está me chamando? E depois de se explicar um pouco, o jovem adolescente saiu chorando. E ele disse que não conseguia parar de chorar e soluçar. E as pessoas perceberam, e ele tentando esconder, falaram, o que aconteceu com você? E ele teve que contar, o meu pai não me reconheceu. Eu me encontrei com meu pai e ele não sabia quem eu era. Abel, onde você quer chegar? Todos esses exemplos provam o quanto um pai afeta a vida dos seus filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Alguns de vocês que me ouvem hoje estão pensando nos momentos importantes e felizes que
que tiveram junto com o seu pai. E isso os ajudou imensamente. Outros estão pensando nos momentos decepcionantes e infelizes que passaram juntos. E isso os marcou profundamente. Talvez você tenha até orado dessa maneira. Deus, por que o Senhor me deu um pai como esse? Outros estão pensando nos momentos de solidão que passaram. Você nunca conheceu o seu pai biológico. Nunca recebeu um abraço, um beijo. Nunca teve experiência de ser levado e buscado no colégio. De ser colocado para dormir. E o seu pai orado com você. Não sabe o que é ser cuidado, protegido e amado por um pai. E quando viu outras crianças sendo amadas e cuidadas com o seu pai, é quase certo que você orou também. Senhor, por que o Senhor não deu, mesmo que fosse um pai ruim? Mas eu não tive um. Com isso, não quero causar mais tristeza ou dor e reviver um passado mexendo em uma ferida emocional que ainda está aberta. Mas com a ajuda do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, eu quero trazer cura e alegria para os corações feridos. E então, eu vou meditar rapidamente com vocês em 5 tópicos. E o primeiro deles é: por que a figura paterna é tão importante para nós? Segundo, por que Jesus, em suas palavras de despedida, se concentra no seu Pai e em sua casa? Por que Tomé não quer ter dúvidas com respeito ao caminho? E por que Filipe deseja somente uma coisa? Porque, quinto, discípulos de Cristo estavam tão perto do Pai e ainda não o conheciam. Em primeiro lugar, foi ideia de Deus. Foi ideia dele criar a humanidade e criar o homem com a responsabilidade de ser pai. E ele sabia e sabe que isso é marcante para todos, homens e mulheres. Porque a ideia de Deus é que ele, quando criou o homem, colocasse aqui a sua imagem, um representante. E imagem é um espelho, aonde filhos, netos, bisnetos, que não conheceram Deus, como o primeiro homem conheceu, olhassem para ele e percebessem: ele é assim, conheço a imagem do Pai, do Criador de todas as coisas. É assim que ele é. Pois essa é uma ideia e a intenção de Deus boa. Vocês precisam ser espelho para outros. Mas como vocês sabem, o nosso representante, Adão, ele transgrediu, ele pecou, ele caiu. E essa imagem que viam nitidamente, como em um espelho, ela foi quebrada, arranhada. E agora, resta resquíssimos, ainda em pais ímpios, terríveis, resquíssimos de um pai, mas essa imagem tão desfigurada, arranhada pelo pecado, causa tantos males na vida dos filhos. É por isso que tem N's, jovens, meninos, homens, crianças, frustrados, decepcionados, tristes, que enfrentam problemas quase em todos os seus relacionamentos. Porque eles não visualizaram bem
a figura de um pai. E sabe o mal que isso causa? Alguns de vocês que tiveram um pai ausente, um pai mau, levaram isso para a sua fé. Levaram isso e entenderam, à luz dessa visão que vocês tinham, as Escrituras. E têm dificuldade para entender como é o Pai eterno. Pois a figura que vocês viram não é um pai que ama, que protege, que cuida, que sofre, que quer estar junto, mas um pai ausente, frustrado, decepcionado, irado. Mas Deus não vai deixar as coisas assim. No futuro, Ele vai enviar um outro representante, o segundo Adão. Só que esse é a figura perfeita, a representação exata do seu ser. E quando vocês olharem para Ele e virem Ele e caminharem com Ele, olhar nos olhos, ouvir a sua fala, a sua face, então vocês entenderão como é o seu Pai. Bem, o texto que nós lemos, Jesus, ele está em despedida dos seus discípulos. Vocês sabem que aqui Jesus participa com a Páscoa e começa a se despedir dos seus discípulos. E no capítulo 13, ele fala assim: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Vocês conseguem entender o que começa a acontecer no coração daqueles homens? Para onde eu vou só agora. Vocês agora não podem me acompanhar. Pedro até se questiona e fala: não, eu vou junto, eu estou pronto. E Jesus: não, você não está. Eu vou trilhar esse caminho sozinho. E agora os discípulos ficam em pânico. Eles estão com medo, eles estão inseguros, eles não entendem muito bem as palavras de Cristo. E Jesus percebe, Jesus sabe o que o aguarda, mas os seus discípulos estão totalmente incertos. E então ele começa a dizer essas palavras: não se perturbe o vosso coração. Mais ou menos, não se aflijam com essa situação. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. E agora, ele começa a dizer algo maravilhoso. Ele fala assim: na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês. E o que ele quer dizer? Olha, na casa do meu pai, há uma grande mansão, com muitos aposentos. Vocês acham mesmo, se isso não fosse verdade, eu enganaria vocês? Eu diria algo para vocês que não existe? Pois existe uma mansão, melhor, um palácio enorme, com muitos lugares para todos vocês. E já está lá, preparado. É a casa do meu pai. Mas para que vocês possam estar lá, é preciso que eu prepare lugar para vocês. Vocês ficaram lá no hotel, certo? Era bacana o hotel? Era confortável as camas? Estava bem arrumadinho, limpo? Alguém teve que fazer aquele trabalho para vocês gozarem. Quantos dias vocês passaram lá? 3 dias. Dormiram, comeram. Teve um custo, não teve? Teve. O que Jesus está falando é assim: a casa do meu pai é um lugar maravilhoso, mas vocês só podem estar lá se alguém pagar a estadia. E vocês não vão ficar lá por um final de semana, um mês, ou um ano. Para sempre. Para onde eu estiver, estejai vós também. É para isso que eu tenho que preparar lugar para vocês. Eu lembro-me quando eu viajava e tocava. Eu tive a oportunidade de ficar em alguns hotéis, ou não ficar, mas só tocar lá.
e ir dormir em outro hotel, porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para pagar aquela diária. Não dava para ficar lá. Eu lembro, em Campos do Jordão, tem um hotel muito lindo, o Grande Hotel. Nós tocávamos lá e eu ouvia a plaquinha. Isso daqui eu estou falando para vocês em 1998, 99. Uma diária simples. Era R$ 1.800 um dia. Diária simples. Eu falei, imagine como que vai ser a sua. Eu nem colocava o preço. Isso é claro que vocês pesquisando os grandes hotéis do mundo, vocês vão ver diárias exorbitantes. Quanto custa então ficar na casa do Pai? Que nenhum hotel, por mais luxuoso que existe nessa terra, pode ser comparado. Deve ser uma fortuna, sim, e é. Não tem dinheiro que pague a estadia na casa do Pai. Mas tem uma coisa que pague. Ou uma coisa que paga. E você sabe qual é? O sangue bendito de Jesus Cristo. Só isso é capaz de pagar a sua estadia na casa do Pai. Fora disso, não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Então é por isso que Jesus fala, eu estou indo preparar lugar para vocês. Não se turbem, não se atormentem. Vai ser um preço alto. Vai ser caro. Eu vou ser abandonado pelo meu Pai por causa de vocês. Eu vou derramar o meu sangue na cruz, ser zombado, esbofeteado, cuspido e humilhado. Mas eu faço isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque isso vai agradar o meu Pai. Meu Pai quer que eu faça isso e eu vou fazer. E por segundo motivo, eu amo vocês. E isso vale a pena. Ah, meus irmãos. E aqui é o centro da fé cristã. O que Jesus conquistou para nós na cruz. A estadia na casa do Pai. E sabe de uma coisa? Isso não vai acontecer só no momento em que você morrer e chegar lá. Mas isso acontece no momento em que você confessa os seus pecados. Acredita que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da sua vida. E então, o pagamento é feito. O nada consta, débito dele já foi pago. Então, sai um registro lá em cima no céu dizendo assim, eu adoto a Neuza. Eu adoto o Edivil. Eu adoto o Bruno, a Tatona. Agora são meus filhos. E o registro está aqui. Agora você já pertence à casa do Pai. Ele vem já morar em você. E aguarda ansiosamente para que você entre de cabeça erguida. Sem dever nada. Porque alguém pagou a sua conta. Ah, meus irmãos, como isso é maravilhoso. No verso 3, então, ele diz assim, se eu não for e vos preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não escolheu você. Jesus não escolheu os filhos para que vivessem longe da casa dele. Não. Ele escolheu soberanamente algumas pessoas. E agora vem até elas. E elas ouvem o seu evangelho, creem na mensagem para que, onde eu estiver, eu quero estar com os meus filhos. Eu quero curtir cada detalhe deles. Eu os planejei. Eu os gerei. Eu os formei. Eu cuidei deles. É verdade que alguns deles nem sabem disso. Mas agora eu quero. E Jesus fala isso. O meu Pai quer ficar com vocês. Meus irmãos, se eles estavam conturbados, aflitos, essa é a maior necessidade que eles precisam ouvir. Que existe um Pai que te ama. Se o seu pai terreno não te ama, abandonou você,
Se você não conheceu o que Jesus está afirmando, existe um Pai eterno que te ama e te quer bem. Não se aflija com os problemas da vida ou com as feridas que você sofreu no passado. Meus irmãos, quando você apresenta um argumento como esse, o que passa na cabeça dos discípulos? Eu não posso perder isso por nada. É o que eu mais necessito. Então Jesus fala assim: e vós, verso 4, conheceis o caminho para onde eu vou. Para onde você está indo? Para a casa do Pai. Um lugar de alegria, mansão, beleza. E eu já estou indo preparar o caminho para vocês ficarem comigo para sempre. Opa, vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Ah, Tomé não quer ter dúvida. Apesar de ele ser taxado como o duvidoso sobre o caminho, ele não quer ter dúvida. Sobre o mapa para chegar aonde? Na casa do Pai. Jesus está indo para lá. Eu não quero perder. Eu não quero me atrasar. Eu não quero pegar um caminho errado. Eu preciso conhecer detalhadamente esse caminho. Então, ele vai dizer para Jesus, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos então saber o caminho? Jesus já tinha falado várias vezes para onde ele ia, o que ele iria sofrer. Mas Tomé não captou muito bem isso. A casa do Pai passa pelo pagamento da estadia dos seus filhos, e isso é a cruz. Mas Tomé não captou, como eles não captaram, então Jesus vai dizer o seguinte. Verso 6. Jesus lhe respondeu, Tomé, você não quer ter dúvida de como que chega na casa do Pai? Não! Você não quer ter dúvida de como que chega nessa mansão gloriosa? Não. Pois então, eu vou te dizer como chega lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ah, meus irmãos, como que essas palavras aqui são extremamente importantes. Mas como, infelizmente, a igreja está tão perdida e influenciada por uma mensagem que não faz parte do verdadeiro cristianismo. A meditação de Thomas A. Kempis é frequentemente citada. E ele diz assim, o que Jesus está dizendo é, siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, não há como ir. Sem a verdade, não há o que saber. Sem a vida, não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir. A verdade que você deve crer. A vida pelo qual vocês devem viver e esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho e o único caminho reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, vida abençoada, vida incriada. É isso que eu sou. E meus irmãos, o que me parece é que, infelizmente, às vezes nós não estamos tão certos disso. Jesus, ele não abre um leque aqui para dizer, tudo bem, pode ser que você chegue lá por outro. Pode ser que você consiga chegar a Deus por outro meio. Não. Nesse aspecto, o cristianismo é intolerável. Jesus é o único caminho. Jesus não deixou brecha para isso. O apóstolo Pedro não entendeu de outra maneira. Paulo também não. Por exemplo, nós acabamos de estudar aqui as cartas pastorais. E nós vimos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando Paulo fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Na pregação do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele fala assim: pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. E em João capítulo 5, em um tempo em que todos os apóstolos e os grandes homens de Deus tinham morrido, ele fala assim: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra achou-se alguém que podia abrir o livro. E mais, eles não podiam nem olhar para o livro. Pergunta, quem estava lá? Moisés, Abraão, Jeremias, Isaías, todos os profetas maiores, menores. Quem mais estava lá? Paulo, Pedro, Maria, anjos, querubins, serafins, arcanjo, Miguel, todos eles não podiam nem olhar para o livro. E nessa situação, o que você faria? Sabe o que João faz? Começa a chorar, desesperado. Sabe por quê? Se ninguém pode abrir e olhar para o livro, nós estamos perdidos. Não existe futuro glorioso para você. Mas enquanto João chorava, alguém chegou para ele e falou assim: não chores. Eis o leão de Judá, a raiz da Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só ele. Então não acredite em uma mensagem que diz assim, principalmente em velório: ah, mas era tão bom, né? Eu acho que está com Deus agora. Não, ele não era crente, não era discípulo, não acreditava na Bíblia. Oh, mas que pessoa boa. Eu acho, pode deixar. Eu acho que ele está com Deus agora. Se você tiver dúvida sobre isso, sabe para quem você deve perguntar? Um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele orava, era um judeu prosélito. A Bíblia diz que ele dava esmolas, ajudava os pobres. E a Bíblia diz que Deus via suas orações, via o que ele fazia e se agradava disso. Mas ele não era salvo. Mas ele era um perdido. Por mais que ele se esforçava, se algo não acontecesse na vida de Cornélio, sabe para onde ele iria com toda a sua bondade? Banido da casa do Pai. Isso é morte eterna, inferno. Mas Deus, sabendo da sua maior necessidade e sabendo que ele precisava ser um filho adotivo da sua família, sabe o que Deus faz? Envia um anjo para dizer para ele, mandar buscar Pedro, para vir pregar para ele e falar das novas do Evangelho, para que ele se arrependa e creia, e assim então seja filho do Pai bendito. Mas por que Deus não falou? Por que o anjo não pregou? Porque essa responsabilidade foi dada aos pregadores do Evangelho, aos arautos do rei. Meus irmãos, e depois que Jesus dá a explicação, então, para Tomé, como é que ele trilha esse caminho, como é que ele conhece a verdade, como ele sabe alguns aspectos da vida. Jesus fala assim, verso 7. Se de fato me conhecesseis, também conheceriam meu Pai. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Se vocês me conhecessem plenamente, assim como eu sou conhecido por meu Pai, vocês não teriam dúvida sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Em parte, vocês conhecem, mas não conhecem ainda plenamente. Mas desde agora vocês já têm de visto. E quando ele fala que desde agora vocês já têm de visto, um outro discípulo, peraí, o que eu tenho visto? Isso vai aguçar mais uma pergunta importante. Filipe agora vai entrar em cena. E meus irmãos, a gente conhece tão pouco dele. Mas antes de prosseguir na fala de Filipe, lá no capítulo 1, não precisa abrir, lá no capítulo 1 de João, diz assim no verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, com André e Pedro,
como André e Pedro era de Betsaida. Felipe encontrou Natanael. Ele disse: olha o que Felipe vai dizer para Natanael. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Quando você lê um texto como esse, mesmo que você não conheça muito de Felipe, a primeira ideia que você vem na mente é: ele era um conhecedor do Antigo Testamento. Ele conhecia o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu. E mais, ele conhecia as profecias que Moisés escreveu. E Moisés escreveu um trecho onde fala que um profeta semelhante a mim, Deus levantará. Felipe conhecia isso, e é exatamente isso que ele vai dizer. Encontramos Natanael, aquele em quem Moisés profetizou. E quem é? Jesus, o Nazareno. Então veja que Felipe, ele tem um conhecimento de Moisés e de tudo que Moisés escreveu. E meus irmãos, nós não sabemos como foi o pai desse Felipe. Seria legal a gente saber, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos bastante como foi o pai de Moisés. Vocês se lembram da vida de Moisés? Vocês se lembram que aos 3 meses não dava mais para esconder? E a sua mãe tinha que fazer alguma coisa, senão ele ia ser morto. E ela faz todo aquele cesto com dedicação. E agora ela coloca no Nilo. E quando ela coloca, ela está dizendo assim: Pai eterno, eu não consigo cuidar do meu filho, mas o Senhor consegue, cuide dele para mim. Ficou 2 filhos em casa, Arão e Miriam. Mas Moisés foi lançado no Nilo. Pense um pouco que na vida de Moisés também tinha algumas feridas. Esse homem não conviveu com Arão, seu pai biológico. Talvez em algum encontro com Arão, Miriam, ou até a sua mãe, Joquebede, ouviu-se falar, o seu pai, Arão, o amava. O seu pai, Arão, ele gostava de você, mas não tinha o que nós fazermos, Moisés. A ordem era que todos os bebês tinham que ser mortos. E graças a Deus, Deus curou. Mas esse menino foi criado na corte de Faraó, sem o abraço de um pai também, sem o carinho de um pai, sem as orações de um pai. E sabe o que eu imagino? É que Moisés agora, depois de ir para o deserto, ter um encontro com Deus e ser chamado para ser o libertador de Israel, como um mediador da antiga aliança, antes disso, ele precisava de ter as suas feridas curadas também. Então ele vai dizer: mostra-me a tua glória, Senhor. Eu tenho que saber se realmente existe aí um pai que me ama e cuida de mim. E Deus responde, você não pode ver a minha face. Você não pode, Moisés, ver a minha glória, senão você vai morrer. Mas eu vou deixar você visualizar alguma coisa. Você vai ser colocado, vai se esconder na fenda da rocha. Eu vou cobrir você com a minha mão e vou passar por você. E depois eu vou tirar a mão e você me verá pelas costas. Ah, meus irmãos, quando Felipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Eu tenho certeza que ele estava se lembrando do que Moisés viu naquele dia. E isso não é um pedido ruim, é claro que não. Todos os homens e mulheres que acreditaram que existe um Deus soberano e eterno, como foi pregado aqui, o Ever pregou, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que eles acreditaram que existe esse Deus do céu. O que eles mais desejavam é ver a sua glória, ouvir a sua voz. Poucos tiveram essa oportunidade. Então, Felipe
no verso 8, ele diz assim: então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe o que ele está falando? O tema da nossa meditação. Eu tenho uma necessidade, vocês têm uma necessidade, mas sabe a maior necessidade que nós temos? Ver o Pai, conhecer o Pai, não ter dúvidas do seu amor, do seu cuidado, da sua graça, de tudo que nós ouvimos sobre Ele. Então o Filipe está falando assim, olha, eu tenho uma necessidade enorme, Jesus, mostra-me o Pai. E isso é o suficiente para nós, para mim. Mas Jesus, ele continua a dizer algo assim. Jesus lhe respondeu, verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? O que Jesus está dizendo foi o que ele disse para alguns fariseus, mestres da lei. Eu e o Pai somos um. No capítulo 10, vocês não creem que as palavras que eu digo a vocês não são minhas, mas do meu Pai. Eu faço as mesmas obras. Se vocês não creem na mensagem, creiam pelo menos nas mesmas obras. E Jesus usa esse argumento com os inimigos dele. Mas o que deixa ele triste é que os discípulos, que há tanto tempo, 3 anos de ministério, estão viajando com ele, estão ouvindo ele, estão vendo curas, milagres. Sabe o que eles têm que nós não temos? Estão vendo expressão facial de Jesus. Estão vendo sorriso de Jesus, nós não conseguimos ver isso. Estão vendo Jesus brincando, alegre, contente, ficando irado contra o pecado, contra os inimigos do Evangelho de Deus, que aprisionam as pessoas com tantas regras. Eles visualizaram tudo isso e, por incrível que pareça, ainda não estão 100% seguros de que um olho que visualiza a face de Jesus está visualizando como o Pai é, as suas emoções, a sua palavra, a sua expressão facial, o seu caráter, a sua fé, a sua conduta, o seu amor pelos pecadores. Tudo isso é exatamente como o Pai é, Filipe. Jesus não está dizendo que eu sou o Pai, somos as mesmas pessoas, não é isso. Somos pessoas distintas, como vocês bem sabem. Mas quando você visualiza o Deus homem, você sabe exatamente como Deus Pai é. E é isso que Jesus está querendo dizer. Talvez você que me ouve também teve muita experiência com o Pai. Ficou perto dele por tanto tempo. E talvez, assim como Filipe, você não conseguiu reconhecer. Deixa eu falar com você. O que fez com que você estivesse aqui hoje? O que fez com que você cresce no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? O que fez você confessar os seus pecados e abraçar o Evangelho? Sabe o que foi? Foi o Pai. Sim, foi o Pai. Não, Abel, você está enganado, não foi não o Pai. Sabe quem me trouxe para a igreja? Foi uma senhora que pregou para mim uma vez. Foi um tio que me levou quando eu era criança para a igreja. Foi um primo, uma tia, uma mãe que me apresentou o Evangelho. Foi alguém que cuidou de mim. Não foi o Pai? Sim, foi o Pai. Essa pessoa foi só um instrumento usado por Ele para cuidar de você. Essa pessoa foi só um instrumento usado por Ele para atrair você. Jesus, nesse mesmo Evangelho, fala assim,
nenhum de vocês pode vir a mim se o Pai não os atrair. E como o Pai te atraiu? Algum ser humano, usado por Ele, foi enviado por Ele para falar de Jesus para você, para orar por você, para interceder por você. Mas você não conseguiu ver o cuidado do Pai nisso. Assim como Felipe, você não conseguiu ver a mão de Deus, o Pai eterno nisso. Mas você conhece algumas histórias bíblicas que pode refrescar sua memória. Porque talvez no meio do sofrimento que você tanto passou, talvez você poderia ter pensado como José, por exemplo. Senhor, olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Meus irmãos estão me odiando sem causa. Eles quase me mataram. Me jogaram num poço. Graças a Deus que não tinha água, senão eu ia morrer afogado. Por que não tinha água no poço? Porque o Pai providenciou que o poço estivesse seco. Por que José não morreu na queda e torceu o pescoço e morreu ali? Porque o pai não deixou ele morrer. Por que Judá veio a ideia nele assim? Não, vamos matar o nosso irmão, não, vamos vender ele. Tem vindo uma caravana aí, ó, dos medianitas que vai para o Egito. Não vamos sujar nossa mão de sangue. Por que essa ideia veio na mente de Judá? Porque o pai estava conduzindo a sua vida. Porque o Pai soberano estava cuidando de José, mesmo que José não percebesse o seu cuidado. Por que tinha que naquele dia, naquele momento, uma caravana vindo dos midianitas e ir para o Egito? Poderia ir para tantos lugares. Porque é lá no Egito que Deus tem uma obra para José. Por que quando ele chega no Egito, então, ele é comprado por um chefe da guarda, Potifar? Sabe por quê? Porque um dia, esse José vai ficar preso nessa prisão da guarda. E é nessa prisão da guarda que 2 homens que trabalham para o rei também será preso. E é lá que eles vão conhecer que Deus deu um dom para José de interpretar sonhos. Gente, se combinar, não dá certo. Mas se você crê na provisão e no cuidado do Pai eterno, você vai agradecer por todos os momentos sofridos que você teve na vida. Sabe o que ele estava fazendo com você? Zelando, cuidando, protegendo e te moldando para uma obra que ele tem. Ou talvez você seja uma mulher, uma jovem. E mulheres sofrem catástrofes na Bíblia. Por que em uma guerra, os pais de uma menina nova, Deus permite que eles sejam mortos? E o seu tio cuida dela. Por que ela não foi morta também? Eu tenho um plano para essa menina. Por que Deus colocou um amor naquele tio para cuidar dessa menina? Porque o pai estava cuidando dela. Por que ela era formosa, bonita? Porque Deus tinha pintado o detalhe, a cor do cabelo, os olhos. Por que um dia uma rainha muito famosa não dá a mínima para a ordem de um rei? Porque o pai estava conduzindo aquela menininha jovem para ser a primeira dama daquele país. Por que é então que Satanás, agente do mal, guerreia com todas as formas nesse tempo para banir os judeus da face da terra, acabar com eles? Porque Deus estava querendo mostrar a sua glória. E no tempo devido, essa menininha que tinha muitas dúvidas na sua cabeça, achando que o pai não ama, não se importa, não cuida. Depois de um concurso de beleza, o rei escolhe: é essa que eu escolho para ser a minha rainha, a primeira dama. E é por causa dessa menina que um dia ela recebe uma mensagem do seu tio. Não pense que se você se calar, você vai ser poupada. Será que não foi por isso que Deus poupou você e conservou e te colocou nessa posição hoje? Para que você interceda junto ao rei pelos seus irmãos judeus?
Ah, meus irmãos, tem coisas que você só vai conhecer lá no final. E quando você conhecer todo o plano de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar e dar graças. E todas as feridas do seu coração vai ser saradas. Porque você vai entender que cada detalhe da sua vida, cada pessoa, boa ou má, ausente ou presente, Deus estava cuidando de você, para que um dia você fosse atraída para Ele e tivesse o propósito maravilhoso de glorificá-lo para sempre e agradecê-lo e honrá-lo por todo o bem que Ele fez por você. E não somente por você, pelas pessoas que serão abençoadas pela sua vida. Então, quando Esther chegaram na corte e puderam ajudar milhares de pessoas, você acha que a ferida ficou aberta? Não. Obrigado, meu pai. Nós temos um paizão que nos ama. Conclusão. Você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, tem um pai que lhe ama muito e se importa com você, mesmo que ainda você não percebeu isso. Você que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, saiba que Deus te ama, mas está irado com você e quer também adotá-lo em sua família. Só que ele faz isso somente com uma condição. Ele não quer só ser seu criador, ele quer ser seu pai. O seu pai que te ama muito e fez tudo por você. Às vezes, nós falamos muito sobre Jesus. E falamos quanto Jesus sofreu por nós. Mas nós meditamos pouco com quanto o Pai sofreu por nós. E alguns de vocês, por essa mentalidade errada do pai terreno que tiveram, acham assim, mas Jesus morreu, era filho de Deus, talvez ele sofreu um pouco, né? Talvez ele sofreu um pouquinho com a morte de Cristo. Para vocês visualizarem isso, vocês precisam conhecer um pouco sobre um pai que realmente ama. E sabe um exemplo que nós temos de um pai que realmente ama seu filho? Abraão. Abraão é um exemplo para nós de um pai que não somente ama, cuida, zela. Sabe aquele pai que fica no berço olhando seu filho, cada detalhe, como o Everton falou, sobrancelha, dedinho. Abraão ficou assim. E quando ele via Isaac, ele falava, Senhor, se ele não tivesse aqui, não dá nem para acreditar, né? Quanta espera, quanta oração. Quanta impossibilidade de eu ter esse menino. Então ele se dedicou a esse menino, amou esse menino, cuidou desse menino. Esse menino era tudo para ele. Até o dia que Deus fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. O único filho a quem você amas. Deus sabia que Abraão amava demais Isaac. O único que você ama de paixão esse menino. É tudo para você. Eu quero ele. Ah, meus irmãos, vocês pensam que Abraão não pensou? Não lamentou, não chorou, talvez orou. Tem muitas coisas que passou na mente dele que nós não ficamos sabendo. Mas agora há um silêncio lá. Uma ordem e um silêncio. Então, com muita dificuldade, pesar, ele vai para o monte em que Deus vai mostrar. Ele vai em obediência levando o seu filho, a quem tanto amas. Ele vai subir aquele monte com o coração quebrado, estilhaçado. Mas ele vai mesmo assim. Ele amarra esse menino. Ele tem tudo pronto ali. Então ele levanta o cutelo pronto para matar o seu filho e ouve uma voz do céu vindo: Abraão, pare. Não machuque a criança, pois agora eu sei que você me amas. Não faça mal ao seu filho. E eu prometo
Eu juro pela minha palavra que eu te abençoarei, Abraão, porque você fez isso tanto, tanto, e multiplicarei muito sobre a face da terra. Mas o sofrimento de Abraão foi poupado. Sabe por quê? Porque ele olhou e viu um cordeiro e sacrificou aquele cordeiro e desceu. Sabe, alívio, você já teve isso? Desceu daquele monte que ele chamou o Senhor proverá. Aliviado, porque Deus poupou a vida da sua criança. Agora, saiba que o Pai Eterno amava o seu filho milhões de vezes mais que Abraão amava o Isaac. Só que agora não tem ninguém. Não existe possibilidade de ninguém para poupar o seu filho. O Deus que tudo pode, tudo crê, não pode ser ajudado agora. O seu filho já até orou para ele. Pai, o Senhor é onisciente. O Senhor conhece tudo que é possível. Pai, se possível for, tem outro jeito da gente realizar isso? Tem uma outra forma? E ele entendeu que não tinha. Ele entendeu que a única forma que existia para a salvação minha e sua é se ele recebesse a ira de Deus, o abandono do seu pai, que tanto ele ama. E sabe, tem algumas coisas que parecem contradição na Bíblia, mas não é. Por um lado, esse pai ama tanto o filho que falou para ele, não existe possibilidade. E ele levanta convicto, eu beberei o cálice do Senhor. E então, quando Pedro arranca a sua espada para o defender, ele fala algo mais grandioso ainda, guarde a sua espada, Pedro. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas como poderia cumprir-se as Escrituras? Aí você pode pensar, eu não estou entendendo, Abel. Agora há pouco ele falou que não existia outra possibilidade. Mas agora ele fala que se ele rogasse. Mas você deve entender isso. O que Jesus está falando, Pai, se existe uma outra forma, o Senhor pode fazer. Mas se não existe, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E ele sabe que não existe. Mas como ele é santo, ele é livre para fazer qualquer coisa, porque ele não está indo por pecado dele, mas pelo nosso. Se ele rogar ao Pai e falar assim, Pai, está difícil demais, está complicado demais, e eu vou rogar ao Senhor, eu quero que o Senhor me defenda agora. O Pai estava pronto para enviar. É mais ou menos assim, você tem um pai muito poderoso que manda você numa missão extremamente difícil, e ele fala, filho, a missão é extremamente difícil. E só você é capaz de realizar. Mas se você vê que não dá, o Pai seu é poderoso demais. Pede ajuda que eu vou lá. Eu acabo com tudo, meu filho. Lembra que Deus falou para Moisés exatamente isso? Moisés, saia, eu vou fulminar esse povo aí agora. E eu vou levantar outro de você. Eu faço outra nação se eu quiser. E Moisés fala, não, Senhor, não faça isso. O Senhor é bondoso, compassivo. E Moisés intercede pelo povo. É a mesma coisa que Jesus está falando. Se eu quisesse, eu rogaria. Mas como cumpriria as Escrituras? Ele é um Deus de palavra, meu Pai é de palavra. E eu sou a palavra. E nós já dissemos que tem que ser assim. E vai ser. E foi. O Pai vela para cumprir a sua palavra. Meus irmãos, então, se vocês não são, para aqueles que não são cristãos, Deus ele não quer continuar sendo um Deus irado com você. Hoje o mundo tem medo de muitas coisas. O mundo tem medo de facções criminosas, o mundo tem medo de doença, de morte, de açoites, o mundo tem medo de prisão, o mundo está apavorado com o que o Hamas está fazendo, só que o medo do mundo está sendo colocado em um lugar errado. Jesus, que conhece plenamente o Pai, ele diz assim, não tema um homem que pode matar o corpo. Eles não podem fazer mais nada com você. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês devem temer. Temam a Deus, que podem lançar tanto o corpo e a alma no inferno. Esse vocês devem temer.
Então, não fique apavorado. Mas o que eu quero é que, se você vai ficar mesmo apavorado, se apavore com o Deus da Bíblia. O Deus que sacrificou o seu filho por você. Se não tinha outra possibilidade da sua salvação, e Ele fez tudo aquilo com o filho que Ele tanto amava, o que Ele vai fazer com alguém que está debaixo da ira dEle? Ah, meus irmãos, não pense que vai ser agradável. Vai ser extremamente ruim. Mas hoje Ele está te dando uma oportunidade para deixar e sair do reino das trevas. Parar de ser um filho da ira e se tornar um filho do seu reino bendito. Um filho amado pelo seu Pai. E eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero fazer mais do que isso. Eu quero fazer com que você ore. Se essa mensagem falou com você, você é cristão e tem algumas feridas ainda no seu coração, eu quero que você peça para o Espírito Santo curar você de toda dor e levá-lo ao entendimento que você tem um Pai que ama. E se você, seja aqui ou seja em casa, que ainda não tem Deus como Pai, peça agora perdão dos seus pecados. Peça agora que Ele apague a sua transgressão. Peça agora que Ele se torne esse Pai maravilhoso que Ele é e te adote na sua família. Isso Ele vai fazer se você confessar Jesus de todo o coração. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos, é Senhor de vivos e mortos. E confiar que Ele é o seu Salvador e segui-lo para sempre. Após essa oração, eu também te convido a cantar um louvor. Um louvor que o próprio Jesus nos ensinou. É mais do que um louvor. É uma oração a esse Pai eterno. Pai bendito, nós estivemos aqui meditando, Senhor, nesse tempo, sobre o Pai que o Senhor é. E eu não sei como está o coração de cada um aqui, mas Tu conheces. Pois foi o Senhor que gerou, que guardou, que cuidou dessa vida para que hoje eles estivessem aqui e ouvissem a Tua palavra. Eu não sei quantos aqui, Senhor, já estão seguros e adotados na sua família. Eu não sei, Senhor, que mesmo esses adotados, se tem alguma ferida, machucado, aberto em seus corações. Mas se tiverem, eu peço agora ao Senhor Jesus, que é médico dos médicos, cure a ferida dos seus filhos. Para aqueles que me ouvem, Senhor, que talvez estejam distante, mas que também foram tão machucados pela figura paterna, cure-os nesta hora. Salve-os, que eles possam, Senhor, ser restaurados de todos os males. E se aqueles, Senhor, que ainda não são filhos, salve-os hoje. Convença-os. Espírito Santo, leve-os a arrependimento e mostre para eles que não existe outro lugar, outro caminho, que não seja Cristo Jesus. E ele só pode fazer isso quando eles confessarem os seus pecados e crerem que Jesus é o único Senhor e proclamarem isso com a sua boca e com o seu coração. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém.